aconteceu. E eu gostaria de trazer uma pergunta para você nessa noite. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus dentro de tudo que você faz? Porque eu quero te dizer uma coisa muito triste nessa noite. Você pode estar na igreja, você pode estar indo aos cultos, você pode estar assistindo, você pode estar fazendo um monte de coisa, mas você pode não estar na presença de Deus. Você pode não estar sentindo o verdadeiro amor de Jesus. Eu quero te pedir nesse momento, você que está em casa, se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus 16, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou por sangue, mas por amor do meu Pai que estás nos céus. Eu nessa noite quero fazer essa pergunta a você, a todos a qual esta mensagem chegar: quem é Jesus para você? Essa pergunta foi feita ao apóstolo Pedro, que vai responder: ele é o Filho de Deus. E sem querer criticar Pedro, mas dizendo que Pedro estava iniciando a sua trajetória no Evangelho, eu quero te dizer que Pedro deu uma resposta simples. Apesar desta resposta ter sido revelada pelo Espírito, como diz o próprio Senhor Jesus, ele diz: Jesus, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo. Mas eu queria que você fosse um pouco além. Eu ouvi um pastor certa vez pregando, e ele falou algo que tocou o meu coração. Ele disse assim: a gente começa a conhecer Jesus como nosso Salvador. A gente começa a conhecer Jesus, como a palavra vai dizer, como o profeta, como mestre, como rabi, como grande Salvador. A maior parte das pessoas, se você perguntar quem é Jesus para você, elas vão responder: ele é o meu Salvador. Só que nesta noite eu quero te levar a um nível mais profundo, porque quando eu estava estudando essa palavra, o Espírito Santo de Deus me trouxe um constrangimento, porque eu mesmo tive que responder essa pergunta. E eu quero te dizer que nós começamos o Evangelho com um Jesus sendo o nosso Salvador, mas Ele tem que se tornar o amado da nossa vida. Ele tem que se tornar o amor da nossa vida. Se eu te perguntasse nesta noite quem é Jesus, se você tivesse a oportunidade de estar aqui e agora eu passasse o microfone para sua mão, o que você responderia? Eu quero te desafiar a você refletir dentro de você quem é Jesus para você. Qual a emoção? Se você tivesse que explicar quem é Jesus para os seus amigos, ou responder essa pergunta dentro da igreja, teria brilho no seu olhar, teria amor no seu coração, teria a presença, nós poderíamos enxergar e sentir no tom da sua voz, nas tuas palavras, o amor do Deus vivo, o amor do Filho, daquele que morreu por mim e por você. Nós poderíamos sentir isso nas suas palavras. Essa resposta é entre você e Deus. Essa resposta é entre você e Jesus. Por que eu disse que eu não queria criticar Pedro, mas eu queria dizer que Pedro estava no início da sua caminhada? Porque ele deu uma resposta básica. Porque Pedro não era o apóstolo ou discípulo que tinha avançado nesse processo mais rápido. A gente tem um que avançou nesse processo de entender o amor de Jesus mais rápido, e nós vamos entender a diferença dos dois.
Pedro é aquele que algumas vezes vai fazer o que talvez eu já fiz e talvez alguns de vocês já fizeram: olhar Jesus de longe. Saber quem é Jesus, entender quem é Jesus, mas olhar Jesus de longe. Jesus está sendo crucificado. Poucas pessoas permanecem aos pés da cruz. Pedro não está lá. A maior parte dos apóstolos não estão lá. Estão lá 3 mulheres. E está lá alguém que entendeu o que era amar Jesus. Apóstolo, discípulo, João. E a gente vai começar a entender essa diferença. Pedro, no seu processo, e Jesus é tão maravilhoso que ele nos ajuda nesse processo. Jesus vai dizer assim para Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Pedro: não, Senhor, eu não vou. Mas a palavra do Senhor nos ensina que Pedro nega Jesus, com medo do que as pessoas poderiam fazer com ele, porque o seu mestre estava lá na cruz. Talvez Pedro ainda estivesse numa fase de entender que Jesus era o mestre, Jesus era o rabi, mas Jesus ainda não era o amado da alma de Pedro, era o amado da alma de João, porque João já tinha entendido isso. Eu quero trazer, através da palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus me trouxe constrangimento, porque a terra está sendo assolada. É hora de nós nos voltarmos para dentro de nós e buscarmos o amor por Jesus, o amor pelo nosso Senhor e o nosso Deus, e entendermos que amar é muito mais importante do que fazer. Fazer depende da habilidade humana, fazer depende da capacidade, fazer depende daquilo que você aprende, mas amar você tem que brotar de dentro do teu coração, você tem que fazer uma escolha, você tem que buscar a presença do Senhor. Eu quero te desafiar nessa noite a você buscar a presença de Deus, o amor de Jesus. Aonde foi que nós nos distraímos e deixamos de amar Jesus apenas para segui-lo e fazer atividades da igreja? Eu quero continuar te dizendo que assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, nós também negamos Jesus. Nós negamos Jesus quando mentimos. Não existe mentirinha, irmão. Não existe mentirinha boa, existe mentira, e o pai da mentira é o diabo. Nós negamos Jesus quando colocamos diante dos nossos olhos aquilo que não agrada ao Senhor, a pornografia. Nós negamos Jesus quando traímos aquele que nós amamos. Nós negamos Jesus quando deixamos até mesmo de fazer aquilo que Ele nos manda fazer. Você já sentiu no seu coração em algum momento aquela voz dizendo: ei, abre a tua boca e ora por essa pessoa, ei, abraça essa pessoa, ei, fala do meu amor, e você se nega a fazer por vergonha, pelo preconceito ou por tantas coisas? Entende uma coisa? Você está negando Jesus nesse momento. Então nós vivemos um processo, assim como Pedro, assim como João. Cada um de nós tem uma história com Jesus, mas eu quero que através dessa palavra você acelere o processo de entendimento, de amor a Jesus. Aleluia. Diz a palavra do Senhor em João, capítulo 21, versículo 15, se você quiser acompanhar aí na sua casa. João 21, capítulo 15. Diz assim a palavra do Senhor: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus então: cuide dos meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama?
Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: ei, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. A palavra do Senhor é interessante que no versículo 15 ela fala assim: Simão Pedro. E não sei porquê, a gente pode associar isso a um processo, né? Porque era Simão, depois vai virar Pedro. Acho que ele estava no meio do caminho. Simão Pedro. Será que eu e você estamos no meio do caminho entre o velho e o novo? Será que a gente está nesse processo? Eu não sei, é você e Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite que o que nós queremos é chegar àquilo que Deus sonhou para nós, o propósito que Deus traçou para cada um de nós. Porque há um propósito. Meu irmão, entende uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle de nada. Eu e você podemos enfraquecer na nossa fé. Eu e você podemos pensar: o que é isso que está acontecendo? Mas saiba de uma coisa, ei, Deus tem tudo no controle dele. Deus tem tudo no controle dele. Ei, você ama Jesus? É essa pergunta que eu quero te fazer. É este lugar que o Espírito Santo quer te guiar nesta noite, a esse amor incomparável, a esse amor extravagante, a esse amor que transborda, a esse amor que emociona, a esse amor, eu não sei como é que, eu não teria palavras para explicar. Eu quero te dizer uma coisa: quando eu me fiz essa pergunta, eu disse assim: eu ainda não amo Jesus como eu deveria amar. Por tudo que Jesus já fez na minha vida. Há 20 anos atrás, eu estava aqui nesse batistério, sendo batizado nesta igreja. Percorri todo um caminho, toda uma história. Altos e baixos, vitórias e derrotas fazem parte da vida de qualquer cristão. No mundo tereis aflições, mas tens de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero te dizer uma coisa: eu ainda não amo Jesus como eu deveria amar. Ele curou, Ele sarou as minhas feridas. Ele atendeu o meu clamor quando eu clamei e chorei. E quando ninguém podia me ajudar, eu sentia a presença de Deus dentro do meu quarto. Ele fez um milagre na vida da minha filha Vitória. Ele fez tantas coisas na minha vida. E quando eu comecei a estudar esta palavra, eu me perguntava: eu ainda não amo Jesus como eu deveria amar. Porque Jesus é muito mais. Porque às vezes nós somos tomados por tantas coisas na vida secular e até mesmo na vida eclesiástica que nós esquecemos. Ei, entende uma coisa: Jesus é o centro de tudo. Para quando as pessoas, nós que estudamos teologia, nós vamos entender que a Bíblia é cristocêntrica. Vai falar de Jesus de Gênesis a Apocalipse, seja pela profecia, seja por contar a história dele, seja por falar daquilo que ele fez, seja por uma tipologia que vai apontar para Jesus. Mas Jesus é o centro do Evangelho, Jesus é o centro da palavra, Jesus é o centro de tudo. Ele tem poder para restaurar, para curar, para transformar a tua vida e toda a tua família. Jesus é o centro de tudo. Se eu pudesse sintetizar a mensagem desta noite, eu gostaria que no teu coração ficasse: Jesus é o centro de tudo, a honra é dele, a glória é dele, tudo é por ele e para ele. Agora, como nós entendemos Jesus na nossa vida? Nós falamos de Jesus pelo que nós conhecemos, assim está escrito na Bíblia: Jesus é o Salvador. Ou nós falamos de Jesus, daquele que mudou a nossa história? Traz à tua memória de onde Jesus te tirou. Traz da tua memória tudo que Deus já fez na tua vida. E para você que ainda não conhece Jesus e está assistindo essa mensagem, eu quero te dizer: não porque eu conheço por palavras, mas porque Ele mudou a minha história e a minha vida. Jesus é o nome que tem poder
sobre todo nome. João, meu irmão, como nós estávamos falando, João é o discípulo que estava aos pés da cruz. João é o discípulo que a palavra vai dizer, ei, o discípulo a quem Jesus amava. Muita gente se preocupa se vai estar à direita ou à esquerda de alguém. Sabe aonde João estava? João queria estar com a cabeça no peito, no colo do nosso amado. No dia da ceia, ele é aquele que tem o maior contato, é o mais íntimo, é o amado do Pai. Ele está lá pertinho de Jesus. A palavra do Senhor, mais adiante, ainda em João 21, versículo 20, vai dizer assim: Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, que te importa? Quanto a você, Pedro, segue-me. Meu irmão, eu quero te dizer que Pedro ainda estava no processo. No linguajar de hoje, ele tomou um fora ali básico. Porque, sabe quem estava seguindo Jesus? Momentos antes, Jesus tinha conversado com Pedro, tinha feito um relacionamento, porque tem algo que não está explícito na palavra de Deus, mas eu quero trazer essa interpretação para o seu coração. Muitos se perguntam assim, por que Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se ele o amava? Porque por 3 vezes Pedro negou a Jesus. E Jesus estava dando a oportunidade a Pedro de ser restaurado, de entender que o amor dele estava curando a ferida causada pela negação do Senhor da vida dele. Jesus é tão lindo, Jesus é tão maravilhoso, meu irmão, que Ele faz isso conosco. Quando nós caímos, quando nós pecamos, quando nós erramos, Ele ainda está de braços abertos para nos receber e nos restaurar. Ei, se você pecou, se você se sente triste, se você acha que feriu ao Senhor, se você está constrangido com esta mensagem, entende uma coisa nesta noite: transforme este constrangimento em perdão, em restauração e em amor derramado sobre a sua vida, porque esse é o Jesus que eu conheço. João vai ser o discípulo que Deus vai levá-lo lá para a ilha de Patmos. João vai ser o discípulo que ele vai revelar a glória dele, vai levar João aos céus. João vai escrever a profecia, Apocalipse. João vai ver a glória do Senhor, João vai ver os anjos do Senhor, João vai ver a vinda do Senhor, João vai ver tudo diferente. É diferente para cada um. Agora eu quero te dizer uma coisa, sabe por que é diferente? Porque a história de amor é escrita para cada um. E nessa noite, apesar de eu ter trazido para você a história de João e a história de Pedro, eu só fiz essa comparação para que você entendesse o processo de transformação. Mas eu quero te dar um conselho nesta noite, sob a orientação de Deus: não se compare a ninguém, construa a sua própria história com Deus. Deus, Ele tem um relacionamento individual. E novamente eu te pergunto nesta noite: quem é Jesus para você? Será que você responderia de uma forma técnica? Ou será que você responderia: Ele é o meu amado? Ei, Ele começa como seu Salvador, mas termina como seu amado. Ele continua como seu amado. A Bíblia vai dizer que Ele é o noivo amado da minha alma. Meu irmão, nesta noite, eu gostaria que você sentisse o amor de Deus e de Jesus na sua vida. O segredo é amar. O segredo é amar. Ame. Eu vou compartilhar só um trecho do meu testemunho. E não há como não lembrar disso, estando aqui dentro, nesta noite, pregando a palavra. As pessoas são diferentes. Antes de eu chegar no Evangelho, muitas vezes eu fui chamado de filho do diabo. Mas eu conheci uma mulher que quando eu chegava em casa à noite, porque
Eu saía todas as noites e deixava minha mãe louca em casa, bebia muito e chegava de madrugada. E eu queria te contar uma coisa, essa mulher estava sentada na calçada em frente à minha casa, à noite. E quando eu chegava, ela falava assim: eu só estava aqui para te dar um abraço e dizer que Jesus te ama. Muitos de vocês já devem saber de quem eu estou falando. Essa mulher não é uma pregadora da palavra. Essa mulher você não vê nos púlpitos pregando. Essa mulher você não vê ela assim, de frente, como tantos podem aparecer mais. A gente tem essa comparação na cabeça, quem aparece mais, quem aparece menos. Mas eu quero te dizer, existem muitos filhos na fé dessa mulher. Muitos que estão escrevendo as suas histórias de amor com Deus. Essa mulher é a Delma, irmãos. E eu gostaria de agradecer ao Senhor pela vida dela, porque há 20 anos atrás, ela me fez entrar por aquelas portas e ouvir a mensagem do Senhor e me entregar a Jesus. E estar aqui hoje como um pastor trazendo a mensagem do Evangelho para o teu coração. Isso não é para exaltar o nome dela, mas é para exaltar o nome de Deus e do Espírito Santo de Deus que habita na vida dela. Na vida do Lucas, um jovem que estava junto comigo, que me ajudou a me evangelizar também. Lucas, eu quero te dizer nesta noite, o Senhor é contigo. Nada impedirá os propósitos de Deus na tua vida. E o que essa mulher tinha diferente? Meu irmão, eu quero usar como exemplo, mais uma vez não para exaltar o nome dela, mas para dizer, eu enxerguei nos olhos dela o amor de Jesus. Quando ela me falou de Jesus, quando ela me disse quem era Jesus, eu enxerguei algo diferente, que me deixou curioso, que chamou a minha atenção, e eu quis saber mais quem era Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ei, eu quero te dizer nesta noite, Jesus tem o poder de curar a tua casa. Jesus tem o poder de transformar a tua história. Jesus tem o poder de sarar a sua família. Ei, se a doença entrou na tua casa, entenda uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas. Deus conhece aqueles que são seus, e Ele está aqui para derramar bênçãos sobre a minha vida, a minha família e a tua família. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é tremendo. Eu quero que você sinta a presença do Senhor. Eu quero convidar minha esposa Márcia, o Ministério de Louvor da igreja. Nós estaremos louvando neste momento e ministrando sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua história. Eu quero te convidar, nós vamos cantar 2 louvores. Um louvor que fala do amor de Jesus e um louvor que fala da família. Neste primeiro louvor eu quero te convidar, aí aonde você está, ei, para orar, feche os seus olhos, comece a entregar a sua vida a Jesus. Ei, se ajoelha, se prostra, em pé, sentado, ajoelhado, eu não sei como você pode fazer, mas neste momento não é a família, neste momento é você e Deus, é individual, é o amor de Jesus sobre a tua vida. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como está esse sentimento. A gente está afastado dos cultos na igreja, a gente está sentindo falta do abraço dos irmãos, a gente está sentindo falta de tanta coisa. Mas Jesus, Ele é o amor derramado na nossa casa. Ele é o amor da minha alma e da tua alma. Então neste momento eu quero te convidar, você, a fechar os seus olhos sozinho. Mesmo que você esteja com sua família nesse momento, é você e Deus. E que você possa durante este louvor falar com o teu Jesus. Ei, não falar como um Deus que está distante, mas um Deus que está perto, um Deus que desceu do céu e se fez carne, habitou entre nós, desceu da sua glória para te demonstrar o amor dele. O filho dele morreu na cruz por mim e por você. Não existe amor maior no mundo do que este. Então, em nome de Jesus, nesse momento, durante este louvor, feche seus olhos. Comece a falar com o Senhor. Se há algo para ser mudado na sua vida, peça agora. Se você quer pedir perdão, peça agora.
Se você quer clamar, clame o nome de Jesus. Fale: Jesus, 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 Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro, Jesus. O Senhor é a razão da minha vida. Mas fale para Ele isso. Tenha um relacionamento íntimo aqui do coração com Jesus dentro da tua casa. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia, Jesus.